A partir de agora, você está ouvindo Caçando Dragões de Fogo. Bom dia, telespectador auditivo, seja muito bem-vindo ao Caçando Dragões de Fogo, edição de número 70. É 70 isso? Eu tô cansado, não deveria estar cansado, parece que eu tô sem fôlego. Eu queria saber por quê, mas eu não consigo entender. Eu sou o Vitor Rafael, pra você que não me conhece, não estou sozinho, estou aqui com o Diego Uramesh. Aqui é Tim Burton, ladrão, anão, e eu odeio aquele cachorro escroto que um dia as pessoas ouvirão lá no Illuminati. Olha aí, cheio de enigmas. Eu não sabia que você ia fazer isso, apresentar, dizendo... Você quer que eu mande a minha apresentação padrão? Não, você não tem apresentação Aqui é Diego Uramesh e eu sou o Homem-Aranha Preto. Sem referências aí aos convidados. Sim. Sim. Que cachorro. Também estamos aqui com dois participantes do Illuminerds, já citados antes pelo Diego. Estamos aqui com o Joker. Esse sou eu. Olha aí, simples e rápido. Você aprendeu, Diego, como é que faz? Não precisa de muito. Reclama. Ele gosta de falar, esse é o problema, né? É o problema de todo carioca. E também estamos aqui, diretamente do Illuminerds também, com o Ebony. O Ebony Spider-Man, eu que sou o Homem-Aranha afrodescendente, tá bom, senhor Uramesh? Eu sou o Homem-Aranha Preto porque eu tenho a roupa preta. Ah, tá. Mas nem o Peter Parker é realmente negro, né? Ele só usa uma roupa preta. A gente não vai falar hoje sobre o Homem-Aranha, seria muito tentador, mas hoje a gente vai falar sobre RPG de mesa, a gente vai contar nossas histórias, a gente vai dizer o que a gente gosta de fazer no RPG, isso tudo daqui a pouquinho, depois do fade. Vai subir o fade, ó. Aos pirata. É engraçado. Todo mundo toca essa música quando fala de RPG, mas ela não é uma música medieval, né? É de pirata. É do Piratas do Caribe, inclusive. Sim. E eu só comecei a falar por cima pra gente não tomar um flag do YouTube. Mas enfim, só pra saber aqui, dar uma rodada na mesa aqui, porque eu não perguntei antes. O que cada um é aqui? Quem é mestre? Quem gosta de ser jogador só? Só pra gente ter uma ideia. Eu nunca fui mestre, cara. Eu sempre fui jogador. Eu sempre quero escrotizar a aventura do mestre. Na vida, babaca. Você nunca foi jogador? Não, sou jogador, não sou mestre. Isso, não. Que triste, eu acho triste. Você seria um bom mestre. Você bêbado daria um excelente mestre. Não, inclusive eu gravei algumas... Joguei algumas partes de RPG bêbado. Geralmente quando a gente grava pra posteridade, as pessoas reclamam. Aí eu decidi não beber tanto. Mentira, eu bebo mesmo. Você só não disse que bebeu. Mas o problema de ser o mestre, cara, na verdade, minto, já narrei, não mestrei, um RPG online uma vez no Bate-Papo da UOL. E é muito ruim quando os personagens fogem do que você tinha planejado. Eu não consigo eu não tenho controle, eu fico muito, muito insatisfeito. Não é agradável quando o personagem foge do que eu tinha planejado, sacou? Por isso, um bom mestre é esse, que consegue lidar com a situação. Eu não sou um bom mestre. Mas o bom jogador é esse, é o que frustra o mestre. Exato. É o que eu tento fazer. É porque as pessoas não sabem, mas no livro do jogador de D&D vem escrito: seu maior objetivo é foder qualquer coisa que o mestre propor. Esse é seu objetivo. Vem no manual do jogador, né? Esse é o maior objetivo no jogo. Mas quem aqui que é mestre? Eu gosto de mestrar, eu gosto. Eu acho que eu tenho
um pouco de criatividade pra isso, assim. Então eu gosto de mestrar. O problema meu é que chega um determinado momento da aventura que eu não sei mais o que fazer, cara. Entendeu? Cansa, né? Eu tenho que dar, eu dou um objetivo, aí beleza. Montei uma porrada de objetivos, de histórias, e a hora que a gente vai jogar, todo mundo faz isso muito rápido e eu não tenho mais depois dali. É porque diferente de um livro, né? O RPG ele não é uma história com começo, meio e fim, né? É só uma aventura que você vai vivendo pra sempre até a gente cansar de jogar ela. Sim, mas como mestre, você tem que pensar aonde você tem que pensar num começo, num meio e num fim, né? Você tem que ter a história, a jornada do herói na sua cabeça, mesmo que todos eles sejam ladrões, mas tem que ter o roteiro ali bem desenhadinho na sua cabeça, né? Com objetivo, enfim, né? Senão você não consegue dar continuidade na história, né? E acaba se perdendo. Tem que criar brechas e coisas tipo assim, se eles escolherem ir por tal caminho, eu faço tal coisa, e se eles escolherem tal outro caminho, eu também faço outra coisa. Pra você tentar se livrar um pouco dessa loucura do cara fazer uma coisa que você não espera e se perder no meio. Exatamente. Ou então você pode fazer igual aqueles RPGs de videogame, né? Você tem duas opções que levam pro mesmo caminho. Sim. Sim. Tem um detalhe, mas aí a gente vai do mestre bom e do mestre ruim, é que, por exemplo, a motivação do jogador, o jogador faz o background dele. Se o background do cara, ele não vai levar ele para aquela jornada em específico, e o mestre usa artifícios para jogar ele naquela jornada, aí o mestre já é falho, porque eu tenho um exemplo. Tava jogando mitologia grega. Ia ter um torneio em Creta, alguma coisa do tipo. E tinha um cara que ele era paladino, ele não se interessava por isso. Ele só queria fazer o bem, whatever. E aí o mestre, pra fazer ele ir pra esse torneio, chegaram uns ladrões, espancaram um cara e botaram ele num navio que ia pra porra do torneio, sem motivo algum. Do nada. E lá no torneio, do nada. E lá no torneio ele lutou contra esse cara que bateu nele e ganhou. E o cara era fraco pra caralho. Aí o cara cria um Deus Ex Machina pro cara não fugir da aventura, sacou? Esse é o problema do mestre, que ele não é nem que ele não sabe jogar, mas é que ele não tem o mestre leite com pera. Malemolência. Não tem malemolência. Exatamente, é o leite com pera. Eu nunca gostei muito de mestrar, porque eu sempre tive o problema de jogar com gente muito filha da puta. E é muito ruim esse semestre, quando a pessoa é filha da... Porque também você tá falando que às vezes o mestre não tem recurso e tudo, mas tem cara que também, o objetivo do cara é te fuder, e não adianta você tentar. Sim. Não adianta. É triste. O Ebony não tá falando, você gosta de jogar também ou é mestre também? Nada, eu só jogo. O que acontece? Eu estou há alguns anos jogando uma mesa específica. E, né, eu sou paladino. Olha aí. O mestre é muito bom, pra variar, né? Eu respeito paladino. Então, o mestre é muito bom, extremamente criativo, mas às vezes ele apela pro RPG pra aquele RPG de game, né? Você vai pros dois caminhos, os dois caminhos vão te levar ao mesmo lugar, né? Isso me estressa tanto, isso me deixa tão puto. Mais em videogame. Se tem duas opções, por que você me deu duas se só vou poder escolher uma? Pode ser, ele tem. Não, isso quando faz o seguinte, né? Ó, você tem duas portas na sua frente. Qual que você abre? Porta 1 ou porta 2? Não importa qual que você vai escolher, elas vão pro mesmo lugar. Entendeu? Mas na sua cabeça de jogador, ela vai... A outra dá pra outro caminho. Essa aqui é o caminho mais difícil, né? Eu podia ter ido pela outra porta. Não, ele só colocou duas portas ali pra você ficar na dúvida. Mas só pra você achar que você tá participando do jogo. Você sabe o que é pior do que ter um mestre que faz essas duas portas com um caminho? É o mestre que faz você escolher, aí depois fala assim, você tem certeza? Tem certeza que você quer fazer isso? Ele quer fuder com você. Isso A gente falou de jogador filho da puta, mas tem muito mestre filho da puta, cara. O que não falta é filho da puta, em tudo quanto é função possível no mundo. Exato.
E sabe qual é o escroto? Esse cara que falou, tem certeza? Provavelmente a porta que você escolheu era uma parede. Não é legal nenhum. Eles são escrotos, cara. Eles são, cara. O pior pra mim, o pior mestre não é o mestre escroto, não é o mestre que sempre te leva pra um objetivo, não importa você escolhendo. Pra mim, o pior mestre de todos é o que não tem jogo de cintura pra sair de uma situação extrema do jogo que os jogadores criaram. Eu lembro que uma vez eu tava jogando e aí o cara tinha preparado toda uma história de que... Tava jogando, Vitor? Sim, tava jogando. Foi há pouco tempo atrás. E o mestre tinha preparado toda uma história de que existia uma casta de magos e que um desses magos capturou a gente e ele ia apresentar todo o plano e levar a gente pra essa missão. A gente foi lá e matou o mago. E aí... ele ficou tipo, e aí agora? O que eu faço? Não tinha opção. Que ele não terminou de explicar o plano, a gente matou o cara, e o cara não tinha, ele... Acabou o jogo, foi todo mundo pra casa e... Acabou o jogo? Foi, sim, acabou o jogo. Ele ficou puto, não quis mais e acabou merda. o jogo. Que viadinho. Não, também é foda, porque assim, aí o mago tinha puta objetivo foda lá na frente, tá ligado? E aí vocês mataram o cara, pronto, acabou. Mas ele podia, cara, isso é fácil, até eu consigo aqui. Aí eles mataram o mago, mas na verdade tinha um outro cara que era o mestre desse mago, que ele é muito mais poderoso e congelou todo mundo e vocês são obrigados. Pô, é muito fácil, cara, eu acabei de inventar isso aqui. Olha aí. Ele foi falho mesmo. Ou você pode dizer que o mago era super foda, que a gente não conseguia matar ele e tal, só que ele ficou nervoso. Pô. Nossa, cara, primeira vez dele de mestre. Provavelmente, eu não sei, mas provavelmente era. Tem uma coisa que tem uns mestres que fazem também, que é o seguinte, tá? Eu vou supor, nós estamos jogando aqui há algumas semanas e tudo mais, só que o seguinte, o Uramesh, num determinado dia ele não pôde vir. Tá? Sim. Só que então a gente continua, ele vira um NPC do mestre. Só que o seguinte, numa dessa, o Vitor, pra sacanear, fala assim, eu vou fazer alguma coisa com o Uramesh. Eu vou comer o Uramesh. Em qual sentido? Caralho. Em qual sentido? Porque se for, no pode bíblico. ser... Não, no bíblico é foda, hein? Eita. Então, mas aí é que tá. É aí que fica chato. Porque assim, pronto. Você foi enrabado pelo Vitor. E quando você voltar, você tá dentro dessa história aí. Com o rabo doente. Que triste, que situação. Você tem que continuar. Cara, não, eu sei porque já aconteceu comigo. Curraram você, cara. Meu Deus do céu. E aí, Quem apanha não esquece, né, cara? Eu não quero jogar com esse personagem, não quero. Sabe, eu acho babaquice, saca? Coisa de criança, foda, é escroto. É porque o foda é o seguinte, tem dois lances aí. Ou o cara não foi porque ele não quis ir, ou ele foi porque ele tinha alguma coisa pra fazer. Quando ele não vai porque ele não quis ir, aí ele merece se fuder. Aí enraba, aí pega todo mundo, faz filinha indiana. Teve uma vez, eu tava jogando o Senhor dos Anéis, e teve um cara que na primeira sessão ele não foi, ele jogava com o anão, eu tava com um Ranger. Tava com o Ranger. Não, minto, tava com o Ranger. Eu morri, depois virou um Dunandan. Mas enfim, pô. E aí eu tive que controlar esse anão. O Best não queria controlar. Você vai controlar. Porra, eu tive que jogar com o meu personagem pouco tempo, porque a maior parte da aventura se passava por causa desse personagem anão, que começa era com ele, que era do povo dele, etc. E eu tive que jogar um personagem que não era meu, e no começo o personagem era quando o cara apareceu era um cara completamente diferente, cara. Isso é muito louco também. Eu acho que o mais legal do RPG é justamente a imprevisibilidade. Que, por exemplo, em obras obras medievais como O Senhor dos Anéis e tudo, a gente gosta de assistir tudo, mas a gente sabe o final, a gente sabe como vai terminar. É uma aventura clássica, a gente sabe que no final o Sam vai jogar o anel no fogo, vai queimar, ele vai transar com o Sam, vai ter toda uma relação amorosa e tal. O legal do RPG é justamente a imprevisibilidade. Ó o mestre babaca. Muito cuzão, né? A imprevisibilidade de que o mestre pode preparar a história, ele pode preparar vertentes diferentes da história, mas na hora do jogo, tudo muda, tudo vai ser diferente, porque os jogadores vão interagir e vão transformar aquela história em outra coisa. É uma coisa que ninguém pôde prever, entendeu? É sempre surpreendente. Acho que isso é a coisa mais legal. E tem um detalhe também disso que tu tá falando, é que geralmente o cara que joga um pouco mais de tempo, ele já vai ter algumas sacadas que geralmente um personagem de filme não vai ter. Por exemplo, uma pessoa convidou vocês estão
Um exemplo que a gente teve jogando, eu tava com o Ebony e com o Joker. Fomos convidados pra uma casa pra uma senhora louca. A gente foi meio assim, pô, que porra é essa? Foi convidado, de repente, vai que surge um abracadabra ali. A gente tá ligado porque a gente tem uma mente, a gente vê o filme, a gente lê livros e tal. Mas é interessante como o personagem, ele se passa, não, mas como o personagem participa da aventura com um pensamento diferente de um personagem real, de um personagem de fato de RPG. Sim, sim. E é legal, essa imprevisibilidade vai até além disso. Você pode chegar, sei lá, uma luta eu contra eu não entendi o que o Uramesh falou. Eu nunca entendo o que ele fala. Por exemplo... É mais fácil você ignorar e seguir. Não, o exemplo é o seguinte. Por exemplo, um cara medieval, ele vai ter uma atitude. Nós, como não somos pessoas medievais, vamos ter outra atitude. Vamos ficar meio cabeiros com certas situações que, de repente, um cara medieval não teria, sacou? Quem joga RPG, por exemplo, a ponte, pô, quem não fica um cagaço passar na ponte, porque vai ter alguma porra, o mestre pra fuder a gente na ponte. Aí o cara já tem essas sacadas quando já joga e quando já viu filmes e lê, etc. Uma coisa que num filme não teria, sacou? Ah, não, sim, a gente não tem o estudo pra aquilo, né, cara? A gente não viveu, a gente tá em outra época, então pra gente as coisas são fáceis, né? Então a gente às vezes não segue, até o mestre mesmo, não segue a risca a época, né? Sim. Sei lá, você fala assim, vocês entraram numa taverna e acendeu a luz. Explica como assim acendeu a luz, né? Não, luz. Aí tipo... mas assim, são coisas que você não precisa explicar. Você pegou e acendeu a luz. Não, acendeu a luz de que forma? Porra, você foi lá no candelabro e acendeu, sei lá. Ou sei lá, você é um mago e você fez um feitiço e acenderam todas as velas. Exatamente, né? Alguma coisa assim, Mas você não... assim, tem gente que gosta de detalhar. Tem gente que não gosta. Tem mestre mais descritivo, tem mestre que é Tolkien, né, que descreve a porra toda. Assim, mas isso vai muito do mestre, assim, do mestre e do... Claro que quanto mais detalhado, melhor pro jogador. Pra gente entender o que tá acontecendo. Exatamente, pra quem tá dentro do jogo é bom. É bom, ele sabe onde ele tá. Agora, talvez pros outros jogadores que não estão ali, não estão na mesma cena, é chato. E depende também muito do mestre, né, cara? Porque uma vez joguei Vampiro e o cara me descreveu uma parada que eu não faço ideia. E, tipo, aí ele falou, o que você faz? Eu falei, eu volto e chamo alguém porque eu não faço ideia do que tá acontecendo aqui. Você acabou de falar aí. Aí o cara, pô, sério que você não entende? Pô, faz o desenho, pelo amor de Deus. Mas explica uma coisa, por que todo mundo que joga o RPG de Senhor dos Anéis só joga com 4 tipos de personagens? Ou você é um anão, ou você é um elfo, ou você é um ranger, ou você é um mago. Por que será isso, hein? E não, tem mais. Eu joguei com um ranger, mas depois eu morri com esse ranger, porque eu fui estúpido. Aí, normal. Eu nunca vi ninguém que não fosse um desses 4. Né? Não, a cena foi incrível, cara. A gente tava cercando um casebre e tava eu mais uma menina e a gente falou, não, vamos lá ver, a gente falando alto pra caralho. Só que a gente não falou pro médico que a gente tava falando baixo. A gente tava conversando. Aí quando a gente foi abrir a porta, veio uma bola de fogo e torrou nós dois. A porra. Aí depois o mestre, não, agora tem uma ficha aqui que pronto, você quer? Só vai entrar na próxima aventura. Na próxima sessão. Beleza, era um Dunandan, que era a galera lá do Dunandan, do Nedai. É esquisito, porque se você pensar, o cara não pode criar um personagem que é um mago no universo de Senhor dos Anéis, porque só existem 4, né? Não dá pra eles inventar mais um do cu. Ele pode ser um. Não, ele pode ser um anão. Não tinha mago. Tinha, acho que tinham 2 elfos, muitos humanos e um anão. Que é o que eu tive que jogar. E esse anão é engraçado. Uma coisa também engraçada, desculpa aí cortar vocês, é quando o jogador ele joga por fora das regras. Todo jogador, basicamente. Você acabou de escrever 95% de todos os jogadores. Exato. O cara tinha um ranger também nesse grupo, e aí ele foi ouvir, estilo Aragorn, ouvir lá, então, aí o mestre falou, você tá ouvindo um passo que provavelmente são de Uruk-hai. Aí ele olhou pro grupo, aí o cara não falou. Aí ele olhou pro grupo, e aí, o que vocês vão fazer? Aí o anão, primeira sessão dele. Gente, vamos nos esconder, estão vindo aí Uruk-hai. Aí o mestre, tá inconsciente. Por quê? Porque você não viu isso. Eu falei pra ele. Você tá
tá jogando fora de jogo, tá inconsciente. Aí algum cara malicioso e tá com a mão na hemorragia anal. Eu uso essa porra pra tudo. Caralho. Hemorragia anal. Mas é engraçado, pra vocês, qual que é a melhor classe do RPG e por que que é o anão? Eu não gosto, eu gosto de todos os meus personagens. Eu percebi, né? Quando eu jogo, todos os meus personagens quando eu jogo, eles são sempre baseados em algum outro personagem muito famoso, assim, né? Ou eles têm características, assim, não físicas, né? Mas de caráter, né? Do Superman, ou então Foi exatamente o que a gente viu, né, o Uramesh? Peraí, só que o seguinte, né? Mas, não, o que eu quero dizer é o seguinte, né? É tipo o Superman no caráter de sempre ajudar alguém, entendeu? Só que o seguinte, eu comecei a fazer isso e comecei a ficar meio cansado, né? Aí eu começava a desenhar os personagens e tudo mais, e eu comecei a achar aquilo meio estranho, porque não era aquilo que eu queria fazer no jogo, não era eu, saca? E aí eu comecei porque todo mundo, normalmente, né? Eu não sei vocês, mas vão jogar Senhor dos Anéis? Então eu sou um paladino. Como é que eu sou paladino? Ele é um cara que faz assim. Já começa por aí, ele é um cara, né? Entende-se que ele é um humano. E aí eu comecei a mudar isso, cara. Eu comecei a jogar com meio golem, com bestial mais, né? Sim, cara, sabe? Com anjo, cor de pele azul, entende? Porra, eu posso fazer o que eu quiser, então é isso que eu vou fazer. Tem uma classe no Forgotten Realms do D&D que é Draw, que é tipo uma corrupção dos elfos. Eles são elfos negros, só que a pele é mais azulada, e eles são baixinhos e super rápidos, enxergam durante a noite e tal. É classe paladino, muito foda. Foi o meu primeiro... Draw. Foi o meu primeiro personagem em RPG. Foi um Draw. E morreu assim na primeira aventura, e por um amigo que eu havia levado naquele dia pra jogar, entendeu? Que isso... Filho da mãe, dia né? Específico. Exatamente. Mas é muito bom esse tipo de coisa. O próprio livro do D&D incentiva você a fazer isso, porque ele te apresenta várias classes. Eu tenho um livro do Forgotten Realms aqui, que é o Guia do Jogador, que aí ele te apresenta várias classes diferentes e te diz coisas que você precisa saber. Ele fala nomes que você pode escolher, ele fala a personalidade que essa classe costuma ter. Por exemplo, o Drow que a gente estava falando normalmente é um cara que ele é ladino, então ele rouba das pessoas, ele não é uma pessoa boa, entendeu? Normalmente são caras muito ruins, mas existem alguns perdidos que é chaotic good, sabe? Mas não tem um cara bom mesmo, 100%. É engraçado que... Fala. Não, eu só ia dizer que assim, né, até contra o que o Vitor tava falando, eu normalmente jogo com paladinos, né? Sempre, eu acho que só no Illuminati jogo com outra classe, mas eu normalmente sou paladino. Paladino mas aquele o Shiryu lá, o Shiryu de dragão lá, ele é um paladino. Só falar é a mesma coisa. Só um disclaimer aqui. No futuro vocês vão acessar o Illuminerd, talvez no futuro vai ter uma aventura de RPG lá, e aí vocês vão entender que a gente tá falando aqui meses antes do acontecido. Mas o lance do que o Elbory falou, que ele só joga paladino. Durante muito tempo também jogava paladino. Eu falei, cara, paladino é muito chato. Nunca curti paladino. Ele é muito chato. Nunca curti, porque você sempre tem que tomar a decisão certa. Eu não gosto disso. Exato. Aí eu comecei a querer escrotizar os meus personagens. Então, aí que ele só joga com paladino, eu só jogo com ladrão. Meus personagens são sempre ladrões. Eu já tive elfo ladrão, já tive não ladrão. Tive a porra de um bicho lá, que é tipo o Smeagol. Eu não lembro qual é o nome agora. Que é até do 3D, são vários sistemas que eu joguei. Vários não, 3 na verdade. E no D&D tinha uma porra de uma raça escrota lá que era um bicho escroto, mas era ladrão. Normal, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, de colocar nos personagens, são defeitos. Sim. E deixar a personalidade dele maluca, assim. Nesse jogo que a gente tá jogando lá no Nerds, esse RPG, eu sou um guerreiro cachorro,
Tá? Eu sou um cachorro, Bestial, só né? que... É um bestial, né? Caralho, como Mas assim? é... Peraí. Você é um guerreiro e você é um cachorro. Imagina olha o só, seguinte, imagina um lobo bípede. Ah, sim. tipo sim. Anjos da Noite. Anjos Sim. da Noite. Tipo um Aqueles lobisomem, fodões. só que cachorro. Isso. Isso, exatamente. Só que o seguinte, o que que... O nome dele é Ruff. Chama Rolf. É E apropriado. aí é o seguinte, o que que tem de engraçado nele? Ele tem assim, instintos de cachorro, né? Ou de lobo. Só que ele tem tantos instintos bons, como superaudição, olfato e etc. Só que o seguinte, ele não pode ver um gato que ele sai correndo atrás do gato, cara. Entendeu? Eu tenho que jogar um dado pra ver se... Focado, né? Eu tenho que jogar um dado pra saber se eu vou resistir ao gato ou não. Muitas vezes eu não quero jogar dado, eu quero ir atrás do gato, entendeu? Só pra ferrar com todo mundo. Então... ferrou algumas vezes na aventura. Isso, né? É tipo aquele... O tubarão do Procurando Nemo. Ah, não, do Nemo? Do Procurando Nemo, sim, né? sim. Que eles são vegetarianos, só que eles sentem o cheiro de sangue, já muda de personalidade. É aquilo, entendeu? Então, assim, fazer essas coisas, mudar o comportamento dele, é muito legal, cara. É uma coisa que eu curto fazer, assim. Sim, é muito só foda. um detalhe desse lance do Joker na aventura, não vou dar spoiler, mas é engraçado como ele tem esse instinto de fazer, e depois de uma rodada ele tá normal e caralho, que merda, o que eu tô fazendo aqui? É muito engraçado, cara. Durante a sessão foi muito engraçado essas cenas do Joker. Vocês vão ouvir no Lumière. Se já tiver saído, eu coloco o link aqui no post, mas eu duvido muito que tenha saído. Não vai... Impossível, não vai não. A gente nem sabe se vai pro ar. E se sair, vai. qual que dia é? vai. Qual que é a classificação indicativa? Se sair um dia. Acho que é boa, 12 anos tá bom, 12 tá bom. 16 tem muito palavrão, eu xingo muito, né? Tem cenas de sexo também, não vai dar certo. Peraí, quem fez sexo? E o Diego saiu uma hora. O Diego saiu uma hora, virou NPC, e aí... Ele não lembra que ele tava de costas. Eu tava bêbado. Não, meu personagem também... Uma coisa dos meus personagens é sempre estar bêbado. Então sempre eu perco dado quando vou jogar porque eu tô bêbado. É foda. É uma coisa que o Joker tava falando. Você dá defeitos pro seu personagem. Isso, e combina com você, combina muito com você. Sim. O personagem que era megalomaníaco. Eu sei que ele fazia alguma coisa, ele tinha que... Eu não sei, mas era ativar, é igual o que o Joker falou, ativar uma parada que ele tinha que fazer uma coisa bizarra, e isso fodia muito a aventura quando eu jogava. Eu vou aproveitar que tá tocando aqui a música do The Witcher, e eu lembrei sobre mundo vivo. E o que eu acho muito bom no RPG é quando o mundo em volta é um mundo vivo, que estão acontecendo coisas, e que o foco não é só a aventura, mas que, assim como o mundo do The Witcher, as coisas são vivas. Você vai conversar com um NPC num canto e o cara tem uma história de vida, de que aconteceu na vida dele e tal. Eu acho isso muito bom no RPG, quando o mestre consegue fazer isso no RPG, que é muito difícil. Sim. A interatividade que você tem com os NPCs, dependendo do mestre, ela é muito boa. Se o mestre for bem, mais ou menos, vai ficar legal. Agora, se for um bom mestre, porra, já te leva pra outros caminhos, cara. Você pode esquecer aquilo que você tava fazendo e ir pra outra aventura. Fica uma loucura. E a atuação. Sim. E o mundo... A atuação dos mestres, fica muito bom. Quando ele sabe fazer, ele até dá um ar, você se interessa pelo personagem. Sim, e deixa o mundo rico, o mundo vivo. É muito bom isso. Isso é bom em qualquer obra. Quando o mundo é vivo. E no RPG isso funciona muito bem também. Por mais que você use mundos que já estão nos livros, dos livros, você fazer o mundo, a tua história, né, com as tuas paradas, é interessante o jogo. Eu vou aproveitar e vou ver se o Diego paga uma internet digna pra ele nesse tempo. Vou dar um tempinho pra ele ver se ele consegue fazer isso. A gente vai parar o programa que a gente tá chegando a meia hora. Paga a internet. E a gente tem o nosso momento musical. A gente vai tocar a música aqui que foi escolhida pelo Joker. Pra você que não sabe, os participantes escolhem as músicas só quando vem um convidado. O convidado passa por cima
porque nós somos boas pessoas, a gente deixa isso acontecer. Então, você que tá no YouTube não vai ouvir a música, infelizmente, mas tá na descrição pra você clicar e ouvir Cake the Distance. A gente volta daqui a pouquinho. Excelentíssima música escolhida pelo Joker aqui no programa. Estamos de volta com o segundo bloco e vocês estão conversando conversas paralelas pelo Skype. E quem quer falar primeiro? As coisas que vocês lembraram, eu esqueci de falar. Deixa eu falar aqui, porque é rapidinho. Jogador que quer fuder com o mestre é fácil. Você consegue fazer isso no começo do jogo, assim. Porque o mestre, ele sempre vai... Normalmente, ele vai pensar em... vai estar cada um num canto, normalmente, e juntar todo mundo, então fazer uma campanha com todo mundo junto. Se quer fuder o mestre, sai do grupo. Faz um caminho solo. Exato. Acabou. Esse cara vai te odiar muito. Esqueci o feijão lá em casa. Eu vou ali rapidão. A minha roupa no varal. E aí então vocês entraram numa caverna? Não, eu não vou entrar. Eu vou voltar pra ver aquele cara que tava fazendo aquela coisa. Aí o mestre vai ter que fazer 2 histórias. O mestre tem que ter um jogo de cintura, né? Então, cara, a primeira coisa, aproveitando que o Joker falou, é o jogador que quer ser o líder. Eita! Esse cara, eu joguei 2 sessões com o Joker, foi muito divertido, inclusive. E como ele é ele fala que ele disse que gosta das características do Superman e tal. Ele tende a querer ser o líder. Ele tende a querer tomar as atitudes. Nesse jogo que eu joguei com ele, tô falando que é sempre. Mas ele falando do Superman, eu me identifiquei bastante. Com o Ebon também se identificou. E sempre vai ter o cara, agora não falando do Joker, mas já falando, mas sempre vai ter o cara que vai querer ser o líder do grupo. Quer tomar posição. Exato. Tipo, isso não é uma coisa ruim. Eu acho até bom, na verdade. A gente tem um líder, o jogador tem um líder, os jogadores têm um líder, porque aí não fica naquela picuinha de não quero fazer isso, como o Joker falou também, que o cara quer fuder o mestre, mas o cara poder meio que liderar o grupo para aquilo que estão alcançando. Eu tinha que decidir no alguém que comenta sobre isso? Tinha que decidir. Mas não é, o Uramesh diz isso, eu não sei em outros jogos, Uramesh, mas tô falando do nosso. Sim. Talvez eles tenham essa impressão do meu jogador, do meu personagem, sim, porque é o cara que toma as atitudes, entendeu? Sim, eles ficam assim, a gente pode ir. O que você acha? A gente vai? Não, assim, não, a gente vai e faz o negócio, entendeu? Será que a gente entra? Não, mas o que a gente vai fazer? Não, mas, sabe, nas dúvidas. Aí sim, quando chega, tem um cara que fala assim, não, vamos fazer tal coisa, eles acham, peraí, o cara tá querendo ser o líder, né? Não, mas isso não é uma coisa ruim, não. Sim, exatamente. Mas o cara que realmente toma atitude. Exatamente, eu quero dizer que é a impressão que dá quando você toma esse tipo de atitude, sabe? Exato. Todo time precisa de um Anaconda. No final, todo mundo precisa de um Exato. O engraçado é que isso sempre aparecia mas ficava claro na aventura. É engraçado que esse programa tá aparecendo até do que vai acontecer Dossiê Illuminati de RPG. É um prequel, né? É um prequel, mas é engraçado. Vem cá, tem alguém que não gosta de fã? Piada, referência. Marcelo, agora são 3h20 da tarde. Acabo de tomar o meu sorvete. O execrável Dario Joker. Eu sou inimigo do Ebony, eu sou inimigo número 1 dele. Desculpa, continua, Joker. Dele e de qualquer podcast, né? De qualquer Sim. Ai, cara, vocês não prestam, vocês não valem. Continua, Joker. Era eu que tava falando. Ficou todo mundo desconcertado, né? Ficou todo mundo super... É porque foi engraçado. O Vitor, inclusive, tem o contato desse rapaz aí. Ih, tem. Eu falo mesmo. Manda um abraço pro Marcelo. Vai, enfim, eu queria puxar um assunto que a gente falou sobre... Calma, Vitor. Quando o Ebony falar, eu também tenho outra parada pra falar. O Ebony vai falar. Fala, Ebony. Eu não lembro o que eu ia falar, deixa. Tá vendo?
Não, outra coisa do jogador rapidinho, é o jogador que ele joga muito tempo RPG e ele não vai jogar pra se divertir, ele vai jogar pra ser o fodão. É um cara que conhece todo o livro, um cara que vai pegar todas as vantagens e desvantagens que vão beneficiar ele vai fazer tudo pra beneficiar a si próprio. O cara não vai jogar em conjunto, não vai interpretar, porque ele só vai querer ser um jogador fodão. Meu personagem... Lembra daquela sessão de RPG? Meu personagem era mais foda. Meu personagem que matou o dragão. Meu personagem que comeu as meretrizes lá, whatever. Esse tipo de jogador, eu particularmente, não sei vocês, eu acho problema. Que é horrível. Acaba que ele não se diverte, ele também não deixa as pessoas se divertirem. É horrível. Vou até emendar o gancho que você falou do cara querer ser o personagem perfeito e tal. A gente tava falando sobre criação de personagens, sobre você tentar fazer um personagem com defeitos e tal. Queria que cada um aqui dissesse o personagem que você mais gostou de criar, o seu personagem preferido e tal, e apresentasse as características dele. Primeiro, pra eu poder fazer a vitrine do programa, que eu ainda não fiz. E pelo bem do programa também. Quem quer começar aí? Eu criei uma vez, eu tenho meu personagem, né, o Lúrian lá que eu jogo há anos, que eu acho muito fascinado pelo personagem, a maneira que ele tá crescendo, mas é um paladino, mas o personagem que assim eu adorei, que eu curti muito jogar, foi um paladino, e o Harvey, que também era, sei lá o que é, lá do Illuminerd. Ele estava mestrando, e assim, né, quem conhece o Harvey sabe que ele é muito alternativo. Ele é muito alternativo. Então, eu era um paladino que não podia ver mulher que eu cantava. Aí vocês vão falar, a paladino não faz isso. Ok, mas é o Harvey que estava mestrando, então podia, né? A Sif tava jogando? Tava jogando, o cara foi muito engraçado. Coitada dela. Não, o pior, que eu nem fiquei com ela, foi com uma personagem que apareceu, com uma princesa que apareceu. Cara, foi muito engraçado. Isso daí foi a primeira tentativa que a gente tentou? Não, né? Não, foi antes ainda. Mas estavam, acho que basicamente as mesmas pessoas, Sif, Delarie. Não, acho que Delarie não tava. Enfim, dane-se também, né? outro tarado. Tava assim. Outro. O Delarie agora até virou galã, entendeu? Agora ele tem essa vibe. Então. Tá, nossa, agora segurem o Delarie agora. Rio de Janeiro, cuidado. Rio de Janeiro é um problema na vida das pessoas, mas era isso, era um paladino... É um problema na vida do Brasil. Olha aí. Que errado isso, né? Mas esse paladino, ele... Só pra passar uma descrição física, assim. Não que eu tenha que saber a descrição física do personagem pra, sei lá, desenhar ele na vitrine. Mas como é que eram as características físicas dele, assim? Todo personagem que eu faço tem que ser Ebony, tem que ser negão, entendeu? Por quê? Porque eu sou negro agora de voz. O Sherlock Gomes é negão? Ah, é verdade. Tem o Sherlock Gomes. Sherlock Gomes? Não é. Exato, esse não era. Tirando o Sherlock Gomes, todos os outros personagens eram negros, entendeu? Só o Sherlock Gomes é muito bom, cara, que ele fala em metáforas. Ele é o mestre dos magos, cara, é muito bonito. Ele foi um personagem excelente, um personagem meio a la Shiryu também, né? Sim. Mas enfim, então assim, tem que ser negro, tem que ter armadura, né? Porque era paladino. Mas não tinha nenhuma marca, não lembro de dar. Eu não gosto de pensar nesses defeitos. Além de ser além de ser mulherengo, ele não tinha outro defeito. Até porque, enfim, né? Paladino não pode ter muito defeito, né? Ele é sempre o... Não, ele é paladino, né? O que é o próximo? Próximo da lista. Cara, eu gostei desse último personagem que a gente jogou, com que eu tava jogando, o Roof. Ele, cara, eu gosto pela característica, pela caracterização dele, assim. Ele é um lobo, cara, bípede, entendeu? O background dele também é maneiro. Então, ele é um... Eu não lembro mais qual era, eu tenho que ler de novo,
Mas ele vivia numa vila onde tinham tinham animais, né, bestiais igual a ele e tal. E ele é um cachorro, um lobo. Eu não lembro se é um lobo ou se é um cachorro. Mas de qualquer forma é um cão. E aí o seguinte, ele saiu em ronda uma vez com os outros guerreiros, com outras pessoas da vila. Quando ele voltou, a vila tinha sido destruída pelos felinos, tá ligado? E aí, o que ele quer fazer? Ele quer atravessar o mapa, né? Pra poder chegar na terra dos felinos pra tirar satisfação, pra se vingar, né? E aí no caminho ele acabou encontrando os dois. Mas ele tem assim... ele tem alguns problemas, né? Como eu falei. Ele não pode ver um gato, ele não pode ver uma bolinha. Se alguém assovia, ele já fica maluco, entendeu? Eu lembrei do filme. Rabo, eu lembrei do filme Up Altas Aventuras. Esquilo! Ele esquilo. Ele fez isso. Exatamente. Ele fez isso. Joker fez isso. Né? E aí, assim, o que eu gosto nesse personagem é que eu não gosto de ficar rolando dado pra saber se eu vou resistir àquilo ou não, né? Se eu acho que vai fazer uma diferença, eu rolo o dado. Eu rolo o dado pra saber se vale na hora ali, né? Igual teve uma briga que eu tive com o Uramesh, ele pegou um graveto e jogou. Eu tava dentro do personagem, né? Então eu tava meio puto, assim. E aí eu joguei o dado pra ver se eu resistia. Aí eu resisti. Mas teve uma hora que a gente tava escondido e eu acabei alguém pisou no rabo de um gato. Ele saiu correndo na frente dos guardas. E eu falei assim, não, nem vou jogar o dado, eu vou. E fui, cara. Muito bom, cara, muito bom. A gente precisa se fulguento, né, na hora. Cara, essa cena foi toda engraçada, que ninguém sabia o que fazer. Aí eu subi, tá correndo pra lá, vamos pra lá, porra. Aí todo mundo vai correr que nem um maluco. Aí o cara parou e todo mundo parou. Foi surreal essa cena. Você, Diego, eu quero ser o último, porque eu tenho esse poder aqui, do Roche. Ok. Então você... Okay. Cara... Eu vou citar dois personagens. Rapidinho que eu gostei muito. Só. Ninguém citou dois, Diego. Não, então, você não vai ter essa Não, vou dar um... O Ebony adora uma menção honrosa. Um personagem que eu fiz, eu não lembro o nome dele, mas eu fiz num Star Wars, que ele é uma criança, era muito louco, era bem divertido de fazer. E por incrível que pareça, também foi o Tim Burton, que é desse RPG que a gente tá jogando no Noob Nerd, que é tudo que eu queria fazer, que fazia muito tempo que eu não jogava RPG. Eu queria fazer um personagem igual a mim, bêbado, bonachão, escroto. Que triste, cara. Não, ele é a imagem que eu uso lá no programa que a gente usa é do Thor Escudo de Carvalho, né? Não é gordo, não. Mas eu acho muito divertido, porque o meu personagem de jogo tem muito conflito toda hora. E eu acho isso muito divertido, muito rico pra aventura e pra gente também que tá jogando. É muito como bom. O Joker falou, ele ficou puto comigo, eu também às vezes ficava puto com ele, que o personagem dele às vezes tinha atitudes que o meu personagem não concordava. E eu gosto muito do Tim Burton, eu acho ele muito divertido de jogar. Por ele ser um ladrão também, por ele ser um escroto, vive bêbado. Acho que ele tem até um problema, uma desvantagem, que é que ele tem que beber sempre. Esse é o personagem mais divertido que eu criei. E, a gente criou o personagem, sei lá, em 1 hora. Durante uma conversa com o Skype. E o nome eu usei de um outro personagem que tinha tentado gravar uma aventura, só que acabou não rolando. E o nome do personagem era só Tim. Eu falei, não, era só Burton. Eu falei, Tim Burton, tá aí. Que escroto, que escroto. E que criativo, né? Eu ia falar isso agora, a criatividade passou longe aí. Falou o Sherlock Holmes, né? Falou Sherlock Holmes. Sherlock Holmes é engraçado, vai, pelo menos. Tim Burton é só escroto. É só não tive tempo de criar um outro nome. Eu sou um puta cara de boa, né? Não sou escroto. Mas o Tim Burton, eu quero até
cobrar o Joker aqui. Joker, por favor, mais sessões. Que é muito, a aventura tá muito divertida, cara. O encerramento da última sessão foi incrível, que eu usei uma frase de Sakura Card Captor. Fiquem aí com essa. Olha aí. Eu tenho um personagem aqui que eu criei tem um tempo, que é meu personagem preferido. Chama-se Galidon. E ele é um personagem que ele é um sacerdote, um clérigo, depende da versão do jogo que você estiver jogando o nome. E ele não tem uma mão. E o que acontece? Tem um background aí do personagem. Tô mandando uma imagem, até fiz um desenho dele. Ele era um paladino, porém, ele foi decapitado e foi morto. Só que a mãe dele, ela era uma sacerdotisa e ela tem a capacidade de reviver as pessoas. Só que quando ela revive, não é que nem no Game of Thrones que o cara volta 0 bala, não acontece nada com ele. Tem sempre uma consequência. O cara tem que perder alguma parte do corpo dele para ele poder voltar. E aí ele perde a mão direita dele. E aí tem uma metáfora, porque ele não só perde a mão direita. Ele era um paladino que fazia tudo certo, tudo da maneira correta. Ele perde a mão direita e ele começa a fazer as coisas tortas. Então ele começa a beber, ele começa a ficar todo escroto. Mas, por conta da mãe dele ter revivido ele e ter ficado num estado catatônico, porque ela usou muito poder, ele começa a se tornar religioso e resolve virar um sacerdote também, por causa dela. Então ele sabe lutar, mas ele não consegue lutar direito, porque ele luta com a mão esquerda. Mas ele é extremamente útil para a equipe, porque ele é sacerdote, ele consegue curar, ele consegue reviver se algum personagem morre. E ele é complexo, eu gosto de criar personagem complexo, porque facilita a interpretação. Eu gosto muito de interpretar a fundo o personagem. E o nome dele, Galidon, Gally do inglês arcaico significa acreditar, e Dom significa fazer. Então, é aquele que acredita e que faz. Ele não só acredita, ele põe em prática aquilo que ele acredita. Eu fui longe demais, esse é o cuzão que devora o livro, que é ser o melhor personagem. Não, mas eu não tem regra do jogo. Tô zoando. Uramesh, sabe qual é o bom desse personagem dele? É que ele dá uma mãozinha. Esperando o momento todo, na falta do Kakaroto. Kakaroto que deveria estar aqui hoje. Beijo, Kakaroto. Não está aqui hoje. Inclusive, Kakaroto, não fique chateado que a gente gravou um podcast de RPG sem você. É porque você é uma pessoa sem vida, né? Então foda-se. Aí você vai ficar chateado agora porque ele te chamou de sem vida. É um outro motivo. Ele tá te dando um motivo de verdade. Mas ele sabe que é sem vida. O cara vai tatuar uma porra de um D&D, do D&D, ó. De um D20 no pulso, porque ele tá jogando isso todo final de semana, não come ninguém, mas esse cara só joga RPG. Eu não vejo nada contra. Mas eu gosto disso. Quando eu interpreto personagem, eu entro muito, eu vou muito a fundo na interpretação, entendeu? Então, tem muito jogador que vira e fala: ah, não, meu personagem vai ao teu lugar. Seu personagem não, caralho, você vai. Isso. Você tá interpretando, você tem que atuar, você tem que fazer aquilo ali fazer parte. Eu gosto muito disso. Eu acho que pra mim, essa é a parte que eu mais gosto do RPG, você poder interpretar. E tem gente que subestima o RPG, que fala que é coisa de criança. A gente, inclusive, até desse podcast, que eu não vou citar nomes, mas isso já foi dito por muitos atores e por muitas pessoas. O RPG é um exercício muito foda de interpretação, de ator mesmo. Além de criatividade, né? Sim, porque você cria um personagem, você tem que ir a fundo nesse personagem e você tem que improvisar. Então ele é muito bom para situações de improviso, de interpretação, de comédia, de milhões de coisas. Então o RPG é muito mais do que os olhos podem ver, como diria Optimus Prime. Só fazer uma pergunta. Deixa eu só falar, senão a gente perde o time. Você falou da interpretação, né? Lá no Baile dos Enxutos a gente tá gravando também um podcast de RPG. Eu nem sei se deve ter ido pro ar, eu nem sei mais. Eu acho que foi. E aí o seguinte, eu sou um mago. Eu nunca joguei com mago. Eu falei assim, eu vou jogar com mago. Me fudi, porque não gostei. Mas tô lá. E aí o seguinte, a gente... Nessa história aí, né? A gente tá num lugar onde as pessoas não gostam de magos, porque os magos são vistos de uma maneira ruim, né? Estilo mutante. Não é nem mutante, mas como coisas ruins, tipo uma magia negra e tudo mais. Ele usa magia e tudo mais, Tipo The Witcher, né? E aí, tipo hoje. Tipo hoje, E aí o seguinte, né?
eu caio de corpo e alma no personagem. E o personagem, ele vem do interior do mapa, né? E aí você começa a falar com os caras, mas ninguém pode saber que você é mago. Então, você vai comendo pelas beiradas ali, né? Você, então, porra, bem que a gente podia ter um mago, né? Aí o mago fala, porra, é mesmo, né? Se tivesse um mago aqui, né? O que vocês fariam se tivesse um mago aqui, né? Pô, o pessoal não gosta de mago, né? Ou eu bateria num mago. E aí você vai comendo pelas beiradas até você conseguir contornar aquela situação, né? E não só desse jeito, mas como ele é do interior do mapa, eu tenho sotaque de meio mineiro, assim, sabe? Aqui, vocês fariam se tivesse um mago aqui, porque, né, mago, o pessoal não gosta muito de mago. Melhor sotaque de mineiro que eu já ouvi. Esse foi o pior sotaque, eu me senti bem triste agora. É que eu sou paulista, né, então eu não tenho como, eu sou paulistano, eu não tenho como... Tem que nasalar o nariz, falar assim, isso, pelo amor de Deus. Eu não posso chegar chegar lá no... E aí, vocês curtem o mago mesmo, o bagulho, vocês... Não, vocês curtem mesmo, aí a pampa, né? Então eu posso fazer a magia aqui. Eu não posso ser o Mano Brown. Então eu crio um sotaque. Nem o surfista da Bahia Tijuca, né, cara? Mas isso é muito bom, isso... Porra aí, meu Felipe Silon, né? Porra aí, eu fazer uma magia aí pra vocês aí, ó. Cadê eu vou fazer uma... Aí, fazer uma magia aí pra Harry Potter aí. Harry Potter. E a musa do verão, sabe? Assim. Mas tá pouco estereótipo aqui, hein? Ô, Vitor, tá pra caralho. Só um gancho que o Joker falou, o lance que eu ia até perguntar pra todos vocês, se, por exemplo, comigo eu fui mudando a atitude do meu personagem conforme eu fui mudando a minha atitude mesmo. E o Joker falou que a primeira vez que ele jogou com o mago não gostou, mas tá jogando. Alguma vez vocês já jogaram com um personagem que é completamente diferente de você, ou então das suas características que você escolheria? Sim, muito, eu acho que a maioria das vezes. Porque se eu não entendi. Não, entendeu? Tipo assim, se você alguma vez já jogou com um personagem que é muito diferente de você, de quem você é. Por exemplo, você... Isso é bem chato. Mas é interessante até pro jogador, né? Pode ser uma merda inacreditável, pode ser muito bom. Depende. Eu vou dizer assim pra você que eu sempre faço isso. Porque se eu fosse fazer um personagem igual a mim, ele seria muito ruim de jogar. Seria insuportável. É verdade. E aí eu tenho que fazer diferente. Porque eu não sou uma pessoa legal. E aí eu tenho que fazer um personagem o mais diferente possível. Sofrido, né? Mas é engraçado, porque você acaba ficando preso a coisas que são suas. Então tem algumas decisões que meio que... Por mais que você esteja interpretando e tal, você toma a decisão que você tomaria na vida mesmo, porque a gente tá preso a nós mesmos, né? É um jogo de interpretação, mas não é tão... Você não consegue, às vezes, sair tanto de você assim, né? É difícil. Exato. Como eu até falei, o Tim Burton sou eu, o anão, escroto, babaca, bêbado. Mas se eu fosse fazer um paladino, seria difícil fazer. Esse personagem do Galidon que eu descrevi pra vocês, ele era difícil pra mim porque ele também era bêbado. E aí eu tinha que beber, tá ligado? É complicado, não... Porra, que ruim, né, cara? Que horrível, né? Eu não curto álcool. O Ebony chegou exatamente no momento que a gente estava falando sobre álcool. Isso tem alguma coisa a ver com ele ou não? Porque ele saiu num breve momento e voltou. Tem alguma coisa a ver com essa relação? Eu vou te falar que eu já fiz personagem que era dado a bebida também. Não podia ver vinho. E eu gostava desse personagem porque eu realmente conseguia mudar, né, tanto atitude, tanto, né, personalidade do personagem, ele é mais jogado, embora eu não seja dado a bebida, no personagem eu consegui essa realização. Mas eu gosto muito dessa ideia do personagem que é bêbado e que consegue fazer coisas fodas mesmo sendo bêbado. Porque aí você pensa, tipo, imagina esse cara sóbrio, tá ligado? Imagina o que ele não ia fazer. E você sempre também tem -3 no dado. Pelo menos do jeito que eu jogo, só por estar bêbado. Então eu vou atacar aquele orc. Além de eu já não ter a mão direita e ter que usar minha mão ruim, que já me tira, sei lá, -2, ainda tem mais -3 porque eu tô bêbado. Aí sempre que eu tirava o dado, era -5. Então era bem complicado manter esse personagem vivo. Mas caraca!
Mas ele, ao mesmo tempo, todo mundo tinha que proteger ele, todo mundo do time. Porque ele não poderia morrer. Ele tem capacidade de cura, sacerdote. Então, eu ficava confuso. Muito engraçado. Olha, muito que engraçado. Nessa mesa que eu jogo, né, de anos, eu sou paladino e temos um clérigo, né? O clérigo é um clérigo que, apesar de clérigo, ele é um clérigo que pode ir pra guerra, pro confronto, né? Ele é um clérigo de tiro, um clérigo já macetado. Numa vez o meu personagem estava encarando um anão, e meu personagem, ele consegue dobrar o sangue dele, né? Ele estava sendo moído por um anão. Ai, e meu moído Deus. Mesmo. Como assim? Né? Pô, sei lá, não sei como. Coisas que só o mestre sabe. Cara. Aí, na hora que entrou e perguntaram assim, e aí, o que o clérigo fazer, né? O que você faz? Qual a sua ação? O clérigo simplesmente saiu. Porque o pensamento dele foi, se eu fizer alguma coisa, o anão vira pra mim e vai querer me matar. Então, o que ele fez? Saiu. Que clérigo, filho da mãe, né? Mas isso aí você protegendo sua vida. Você acha que você não faria isso? Você não tem vantagem contra aquele cara, pô. Não, ele é um clérigo, ele tinha que me salvar. Cachorro. Eu sacaneio por isso. Eu puxei o anão aqui antes, eu sempre gostei muito de jogar de anão. E é por influência do Tolkien, né? Os personagens que eu mais gosto no Senhor dos Anéis e Hobbit são os anões. E isso é uma coisa interessante, que é o quanto a cultura pop, o cinema, os quadrinhos, os livros, enfim, e os games influenciam o RPG. Quanto de referência seu jogo vai ter, sendo ele daquela franquia ou não. Vocês também já passaram por isso, óbvio, né? De tipo... Sim, é engraçado você falar isso. Esse tipo de referência. Acho que é impossível até jogar sem ter alguma referência. Sim, sim. É porque os meus personagens, já, depois de um tempo, eles viraram elfos. Eu gosto dos elfos. Só que as minhas atitudes não condiziam com os elfos. Então, caralho. Eu sou um anão, porra. Sou um anão, caralho. Porra, um elfo bêbado ladrão, que porra é essa? Tá tudo errado, né? Porque o elfo nem consegue ficar bêbado, nem se ele quiser. Né? Exato. Eu gostava de jogar com elfo. E elfo eu fazia bem. Mas Eu tive uma aventura que eu era um anão, Baruch, que era o nome do personagem. E eu precisava passar de uma ponte pra outra. Numa ponta a outra da ponte. E tava quebrado no meio da ponte. A ponte exatamente que a gente falou, igual a cena de Senhor dos Anéis. Aí o cara falou assim, não, eu te jogo se você não conseguir pular. Ninguém arremessa um anão. E aí, cena clássica. Eu tirei 5 no dado. Tá falando da cena... Tirei 5 no dado, caí e morri. No fundo do poço. Você tá falando da cena do Senhor dos Anéis. Não é aquela palhaçada do Hobbit que o elfo ficou... Não. Ninguém correndo na ponte caindo. Não. Mas aí eu tirei 5, caí e morri. Porque eu não quis que o cara me jogasse. Então não valeu a pena no final. Eu não sei se o Vitor quer mudar de assunto, mas eu lembrei de um assunto aqui. Quando você tá jogando com pessoas, jogadores, que são acéfalos. São burros demais. Execráveis. Porque execráveis jogadores. E teve uma vez... tava no muro alto. Aí o cara... O mestre falou, e aí, como é que vocês vão descer? Aí o gênio, ele vai e me fala, não, ele era elfo, né? Vou botar minhas flechas aqui, vou fazer uma escada e vou descer. Aí, tá bom, tenta aí. Aí ele botou a primeira, pisou, mas ficou segurando, botou a segunda, quando ele deixou o peso cair, ele caiu e morreu, porque as flechas não aguentavam o peso dele. Ele ficou puto, mas morreu, né? Mas aí é o seguinte, isso aí eu acho legal você o mestre matar um personagem, né? É porque isso eu acho dá legal qualidade pra história. E dá medo nos jogadores, porque a gente sabe que a qualquer momento a gente pode morrer. Sim, isso é legal. Isso te dá uma imersão maior na história. Agora, você é o mestre, tá? E aí o cara vai tentar fazer um negócio e cai e morre. Se for uma coisa simples, cara,
não mata o cara, sabe? Tipo, sim. O PH chegou, tacou uma flecha. Acabou com os pontos de sangue do cara? Acabou. Mas, pô, você é o mestre. Não. Inventa alguma coisa, entendeu? Deixa ele desacordado, né? Bateu, mas ficou desacordado, tá? Dá trabalho pra ele, mas não mata o cara logo no começo, assim, sabe? É esquisito que... acabar... O cara ficou ali um tempão fazendo a ficha, sabe? E você acabar com o cara do nada, O problema todo dessa aventura que a gente tinha, que eu tinha esse personagem que eu descrevi, é que como eu tinha capacidade de reviver as pessoas, eu era uma muleta, né? Sempre que algum personagem morria, eu tava lá. Só que eu era escroto. O personagem era escroto. E aí morreu o paladino que a gente tinha. E aí o que eu fiz? Sempre que o cara voltar, assim como eu, ele tem que perder alguma parte do corpo. Ele não pode simplesmente voltar. Puta merda. E aí ele falou assim, não tira nenhuma parte que seja útil pra eu lutar. E aí... Você tirou o pau do cara. Sim. Valeu muito a pena. Voltando aqui à parte dos jogadores escrotos. E quando o jogador fode o grupo? Eu já contei, acho que pra todos vocês já contei isso, mas eu vou contar aqui para todos os ouvintes. Uma vez estava numa caverna e aí passou uma criatura estranha. Aí o cara foi e jogou magia de luz. E aí a criatura voltou, pegou... Alguém fez um barulho. Aí o cara mandou, magia, quem está aí? Aí o cara vai e me manda, outro gato. Assim, eu sei que é pela zoeira, mas o grupo todo morreu. A aventura acabou ali. Foi ridículo. Era a porra do demônio boladão e o caralho, mas ninguém tinha chance contra aquele demônio. Era só o demônio passar e acabou. Aí o cara foi lá e acabou a aventura. E ficamos muito tempo sem jogar. Foi engraçado, mas não valeu a pena, né? Não, hoje a gente lembra com alegria, com comédia. Na época ninguém riu, né? Ninguém riu. Olha o que eu achei. Acabei de descobrir que existe um RPG do mundo dos desenhos animados. Toon, que é o nome do RPG. Caralho, quero jogar. Tem link aqui no post pra vocês verem. Eu ia ser tipo Pernalonga, mano. Qualquer coisa, eu ia falar assim, puta, eu devia ter virado à esquerda em Albuquerque. Entre o Pernalonga e o Pica-Pau, hein? Eu acho que o Pica-Pau é melhor, cara. O Pica-Pau é mais foda. Pica-Pau. Porque o Pica-Pau é cuzão. O Pernalonga também é muito cuzão. Mas o Pernalonga, eu acho que ele não sabe que ele é cuzão. O Pernalonga não sabe que ele é cuzão. Ele só é. O Pernalonga, ele é escrotinho, mas o Pica-Pau é escroto do caralho. Não, melhor. Tinha que ter um grupo grande e 3 tinha que ser os irmãos... Cara, como é que é o nome deles? Os metralhas? Não, como é que é o nome daqueles 3? Eu não sei nem o que era aquilo. Os irmãos Warner Dudu lá. E Edu? Não, os Animaniacs. Os Animaniacs, cara. Puta, cara, aí é o enfermeira, né, cara? Agora eu tô com vontade de jogar essa porra, Toon. Porra, eu quero também. Caralho, mandar um voodoo é pra Jocó é uma magia, tá ligado? Voodoo é pra Jocó, pai! Mata o cara do voodoo. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Vocês acham que a gente pode já encerrar esse programa de forma digna? Eu tô feliz, eu quero jogar RPG. Foi gostoso. Foi gostoso? Foi sensual. Então vamos encerrar. Foi como ganhar dinheiro no final da aventura. Ganhar XP, né, cara? Eu prefiro ganhar dinheiro do que XP. O jogador vive pra isso, né, cara? Prefiro ganhar dinheiro do que XP. XP. Eu falei igual carioca agora, caralho, que merda. No mundo do RPG você luta por XP, você não luta por dinheiro. Imagina, né, cara, tipo, no mundo do cartoon, ninguém tem arma, mas do nada alguém tira um martelo, uma bigorna, né? Aí jogou, sei lá, deu 1, você vai bater no cara, deu 1 no dado. É foda porque ninguém morre, cai um piano na sua cabeça, né? Ninguém morre, cai um piano na sua cabeça, você não morre, é todo mundo imortal. Abre um buraco preto no chão, assim, tiram do bolso o buraco preto e jogam, né? Mas é isso. Você vai atirar, você taca em alguém, você enfia exatamente no buraco e aparece na tua bunda. E vai e estoura tua bunda. Estamos chegando ao fim desse programa. Essa música nunca foi tão apropriada. Ela é a música oficial do encerramento desse programa. Porém, agora ela combina. E temos isso agora? Temos sim, porque se a gente não usar a mesma música, o YouTube, ele educadamente come o cu de todo mundo que participa desse programa. Ah, tá.
Estamos chegando ao fim de mais um programa aqui no CDF. Gostaria de agradecer você por ter nos ouvido até agora e gostaria também das despedidas do Diego Ramesh, primeiro na lista. Ok, tchau crianças, beijo na bunda de cada um de vocês. E RPG de videogame não é RPG, é só um jogo Adventure. normal. RPG mesmo é de mesa, meu irmão. Ali que você vai tretar e vai amar as pessoas, vai odiar e vai curtir pra caralho essa delícia que é o Role Playing Game. Olha aí, essa prática de inglês aí. Também temos despedidas do Ebony. E eu não vou deixar você fazer o jabá, eu vou deixar pro Joker fazer o jabá, porque... Enfim. Porque o Joker faz 2 jabás, né, cara? Sim, e aí é mais... A gente deixa o jabá sempre por último. Então tá, né? Então tchau. É só tchau. Temos também. Até a próxima, quando vocês quiserem, né? Foi bom estar com vocês. Se vocês, né, me chamarem na próxima vez, eu prometo falar mais e trazer mais causos. Mas, enfim, eu não vou falar do site do Illuminati, vou deixar pro digníssimo líder, o Joker, falar. Olha inclusive, ô Vitor, a próxima aventura de RPG do Ebony vai ser um RPG real do Carnaval do Rio em 2018. A meta da vida. Isso é um caos. Meu Deus, da sua, um caos, né? Absurdo. Ouvinte do Illuminerd que estão ouvindo aqui o CDF entendem o que eu tô falando. Mas você não joga no D20, joga D100, né? Que é um pouco mais complicado. Não, aí tá comigo, tá com Deus. Brilha comigo que você... Cola comigo que você brilha, querido. E temos também as despedidas do Joker, o palhaço Joker, que quer comer a tia do Batman. Cara, muito obrigado por terem chamado pra participar. Gostei muito de participar. Aprendi demais nessa porra aqui, porque eu tô maluco com o negócio que vocês fazem. Eu vou fazer isso nos outros podcasts. Obrigado por terem me chamado. Se vocês quiserem, ouvintes ou ouvinte que tiver a fim de saber mais sobre a gente, mais sobre eu e o Ebony, por exemplo, vocês podem acessar lá o iluminerds.com.br. A gente tem podcast também e coisas bem bacanas lá. Ou então, se vocês quiserem saber mais sobre o outro blog que eu tenho também com mais uma galera bacana, entrem lá no bailedosenxutos.com. Também tem podcast, tem matéria todo dia lá. O site é bem bacana. Muito obrigado. Sempre que quiserem, vocês estão convidados a voltar, porque a gente precisa muito de gente aqui nesse programa, que as pessoas do nosso podcast, ou elas são muito ocupadas, ou elas fingem ser muito ocupadas. A gente ainda tá nesse processo de descobrir o que é verdade e o que é mentira aqui nesse programa. Olha aí. É um desafio. A gente tá chegando ao fim, você que tá nos ouvindo... Você que é mais direto pro Cacaroto, é isso mesmo? Não, você que tá dizendo aí, eu não citei nomes. Aí é você. Estamos chegando ao fim. É comigo mesmo. Você, nosso querido ouvinte que gostou do programa até agora, você sabe o que você tem que fazer. Tem redes sociais aqui embaixo, tem o feed, tem o iTunes, tudo pra você assinar. E é isso. A gente tá chegando ao fim. Se inscreve no canal. E o sininho, essas coisas todas aí. A gente volta na semana que vem. Assim eu espero. Um abraço. Isso é tudo, pessoal.